Depois de bonecos assassinos, possuídos, malvados, malcriados, mal-humorados também, por que não? A nova promessa do terror é Megan, que traz dessa vez uma androide do mal pra infernizar a nossa raça. Eu particularmente sempre achei bonecos uma parada meio sinistra, e se você lembra daquelas lendas urbanas sobre o boneco fofão e a boneca Xuxa, você vai saber do que eu tô falando, mas nem por isso eu deixava de ver Chucky ou Annabelle só pra ficar com aquele cagacito depois. Então eu nem preciso dizer que tava bem ansiosa pra ver Megan também, até porque o monstro agora foi criado pelo próprio ser humano, né? E porque o lançamento, além de alertar a gente sobre os perigos do futuro tecnológico, é uma grande sátira da nossa geração atual. O filme estreou agora nos cinemas brasileiros e até agora tem recebido críticas muito positivas, então bora comentar sobre ele aqui também, sem spoilers. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Eichler, esse é o Futurices e hoje o papo é sobre Megan, né? A bonequita que viralizou e virou meme antes mesmo da estreia do filme, pelas dancinhas esquisitas, design bizarro e cara de capeta. O longa conta a história da Gemma, que é uma engenheira de robótica que trabalha numa empresa de brinquedos de ponta e que está sendo pressionada a criar algo novo depois que a concorrência criou um brinquedo parecido e mais barato também. Nesse meio tempo, ela também se torna a única guardiã da sua sobrinha Katie, depois que a menina perde os pais em um acidente de carro, mas a Gemma é uma moça muito ocupada, então ela resolve unir o útil ao agradável e deixa a sua última criação, que é a Megan, como babá da Katie, porque daí além de cuidar da menina, a Android também vai poder absorver e sintetizar o comportamento dela. Mas, obviamente, não demora muito pra boneca virar uma Skynet da vida e se rebelar contra tudo e todos que representam uma possível ameaça pra guria. Produzido pela Blumhouse, Megan é comandada pelo Jared Johnston, que tá praticamente estreando aqui como diretor, e é também uma história do James Wan. E é também uma história do James Wan, que é o mesmo criador de Invocação do Mal e Jogos Mortais, e também de Maligno, que foi outro filme que teve as manhas de criar um burburinho viral aí nas internets. E assim como Maligno, Megan é um filme que não se leva nem um pouco a sério, mas a diferença é que esse lançamento traz o cômico de um jeito bem mais escancarado, junto com o tema de tecnologias do mal, tornando a obra ainda mais popular. Inclusive, quem esperava por um filme medonho ou gore, né, com muito sangue, tripas e sustos, pode acabar se decepcionando, porque na real Megan é mais um terrir, né? Um terror com comédia num estilão meio sessão da tarde até. E o legal disso é que a produção subverte alguns clichês do terror atual na hora de mostrar a bonequinha em pane brilhar, ou matar mesmo, no caso. O diretor de fotografia Peter McCaffrey, por exemplo, não teve medo de aproveitar a luz do dia ou ambientes bem iluminados para cenas de suspense e caos, fugindo do problema de muitas obras desse tipo, né, que parece que tem uma obsessão com jumpscares inúteis no escuro ou com uma câmera toda frenética e chacoalhada. Outra coisa que eu achei legal é o design da Megan, né, que é uma androide que tem um corpo cheio de malemolência, mas uma cara toda travada e caricata, caindo num vale da estranheza que torna a bicha muito mais macabra. O resultado é tipo uma versão fofa de Robocop, que escaneia o rosto da galera e senta a porrada com muita facilidade, misturada com uma espécie de Samara do Chamado, que curte rastejar e se contorcer de um jeito bizarro por aí. E vale dizer também que Megan não chega nem perto de reinventar as histórias de inteligências artificiais revolts, inclusive eu achei a trama inteira bastante previsível, mas eu acho que o que acabou chamando a atenção do público aqui foi justamente as sátiras, as tecnologias da atualidade, que no caso são representadas por uma androide que faz questão de fazer uma dancinha de TikTok na cara do inimigo antes de acabar com a existência dele. Nesse sentido, eu acredito que a grande força do filme é a robozinha assustadora dos infernos, não só porque ela literalmente não tem papas na língua, mas porque a jornada dela é construída de um jeito que me fez até querer torcer por ela no final. Então assim, apesar dos clichês, existe alguma coisa nova em como a Megan interage com o mundo, desde a abordagem dela surpreendentemente empática para ajudar a guriazinha a superar a perda dos pais, até o jeito em como ela se adapta ao ambiente, migrando de melhor amiga de uma criança pro seu pior pesadelo de um jeito extremamente crível. E sim, ela acaba sendo vítima daquela armadilha comum do vilão slasher, né, que fica muito esperta no final, mas eu acredito que ela é sim uma adição muito memorável e sinistra ao cânone do terror por ser uma espécie de evolução, digamos assim, do boneco Chucky em uma versão robô humanoide e mergulhada nos símbolos atuais da nossa cultura pop. Vale dizer também que a Megan ganha vida através de uma variedade de efeito prático e de efeito gerado em computador também, né, efeitos gráficos, e também que ela é interpretada pela atriz mirim Amy Donald, apesar de que eu tive um pouco
pouco de dificuldade de entender aonde exatamente a Amy termina e a Megan começa, né? Eu acho que eles colocaram uma máscara na menina, né? Luvinhas. Acertou, miserável. Mas se por um lado a antagonista é uma base sólida aqui, o enredo tem vários pontos fracos que eu acho que acabam atrapalhando um bocado a suspensão de descrença, tornando a história um tanto quanto oca e sem lógica também. Um exemplo é que por mais que o texto seja propositalmente estúpido, é difícil de engolir que os engenheiros de uma empresa de tecnologia conseguiram ser tão tapados na hora de criar um produto tão sofisticado e ainda por cima que veio pra revolucionar o mercado. Isso porque durante o filme a gente se pergunta como a galera teve as manhas de colocar no mercado uma inteligência artificial quase sem teste nenhum, como é possível eles não terem a menor previsão ou precaução caso alguma coisa desse errado, ou por exemplo porque um brinquedo de criança tem a força de um exterminador do futuro e a velocidade de um velociraptor, né? Enfim, uma coisa louca. Então pra seguir investido no filme eu tive que fazer um certo esforço pra deixar de lado praticamente tudo que justificava a criação completamente aleatória e absurda da Megan. Fora que a falta de responsabilidade da corporação de tecnologia parece que ficou toda concentrada em um personagem só, que eu acho que era pra ser tipo uma sátira exagerada do Elon Musk ou do Mark Zuckerberg, mas os diálogos ficaram tão forçados e repetitivos aqui que a caricatura e superficialidade desse personagem acaba destoando do resto do filme, e olha que o filme por si só já é bem caricato. São aqueles famosos personagens meio burros, né, descartáveis, que não servem pra muita coisa, além de serem presa fácil pro boneco assassino, e o pior é que mesmo quando esses confrontos acontecem, eles não são tão impactantes, porque parece que a violência foi muito dosada aqui pra reduzir a classificação indicativa, o que é uma pena, porque eu acredito que Megan teria sido muito mais interessante se tivesse uma sanguinolência mais escancarada. Além disso, por abraçar muitos gêneros ao mesmo tempo, a intenção do filme ficou um pouco confusa pra mim também. O drama familiar inicial é interessante pra gente se importar com a nova mamãe e a menina, né? Mas eu acho que não rolou assim um aprofundamento desse relacionamento. As cenas de suspense são poucas e, como eu falei, a desgraceira corporal é velada demais. E eu confesso que eu teria preferido também um punhadinho a mais de gargalhada culpada, apesar de que a acidez das piadas foram suficientes pra fazer o povo dar algumas risadinhas lá na sala do cinema. Nesse sentido, eu acredito que Megan nunca teve assim o intuito de chacoalhar o público, mas sim, acima de tudo, de agradar com uma história pateta e divertida, mas ao mesmo tempo que faz a gente se perguntar até que ponto a tecnologia é uma aliada na nossa vida ou na criação dos nossos filhos, por exemplo. Então assim, querendo ou não, apesar do longa deixar a desejar no terror, pelo menos no sentido literal da palavra, Megan tem a capacidade de aterrorizar a gente ao explorar um futuro tecnológico não tão impossível assim. Numa era em que a gente já tem conhecimento do desenvolvimento de robôs feitos com inteligência artificial, assusta saber que essas máquinas têm evoluído muito e que talvez elas possam um dia levar muito ao pé da letra ou se opor mesmo àquilo que elas foram programadas, assim como a Megan. No geral, eu acho que o filme tem muitos problemas, principalmente no que diz respeito à justificativa para a existência da boneca, mas eu confesso que eu me diverti muito assistindo esse filme, eu achei ele muito imersivo, com boas atuações e com um senso saudável do seu próprio absurdo. Provavelmente Megan não vai marcar uma década ou agradar os mais exigentes, mas é uma versão irreverente e moderna de Frankenstein, né, que mostra mais uma vez como as nossas criações podem superar o criador. Além disso, eu acho que a própria Megan é uma vilã com muito potencial, daquele tipo que a gente ama odiar, e a parte boa é que parece que a gente vai ver ela de novo em breve já, porque o New York Times diz que a Universal tá tão otimista com o potencial de sucesso de Megan que uma sequência já tá até sendo planejada. Mas me conta aí você já viu Megan? Curtiu o filme ou preferiria ver Lagoa Azul? Me conta aí embaixo, e se você curtiu esse conteúdo, não esquece do seu like e também da sua inscrição para apoiar o canal, tá bom? Um beijo e a gente se vê no futuro.